O que eu adoro na indústria de animais de estimação é que todas essas pessoas aqui trabalham pelos animais. Eu também. E acho que as pessoas que têm animais de estimação, que amam animais de estimação, são boas pessoas. Durante anos, milhões de telespectadores não assistiram ao incrível Dr. Paul apenas por causa de resgates dramáticos de animais ou emergências noturnas. Eles assistiram por causa dele. Por causa de sua obstinação, sua honestidade direta, seu forte sotaque holandês e a compaixão silenciosa que o acompanhava em cada estábulo, pasto e sala de cirurgia. John Paul não era refinado, não era extravagante, e era exatamente por isso que as pessoas confiavam nele. Mas, então, algo mudou. Rumores começaram a circular, as filmagens diminuíram, a energia parecia diferente. E nos bastidores, um acidente aconteceu. Um acidente que silenciosamente transformaria tudo. O que realmente aconteceu naquele dia? E por que isso marcou o começo do fim para uma das lendas mais improváveis da televisão? Continue lendo, porque ao final desta história, você entenderá por que o mundo talvez nunca mais veja um veterinário como o Dr. John Paul. Paul, novamente. Muito antes das câmeras de televisão o seguirem pelas fazendas de Michigan, a vida de John Harpole foi moldada por algo muito mais exigente: o trabalho na lavoura. Ele nasceu em 4 de setembro de 1942, na pequena vila de Watan, na província holandesa de Drenthe. Era um lugar tranquilo, cercado por campos abertos, currais e o ritmo constante da vida agrícola. Jan era o caçula de 6 irmãos, o que significava que a responsabilidade chegava cedo e desculpas não eram toleradas. Sua família administrava uma fazenda leiteira e os animais não eram animais de estimação ou entretenimento. Eram para a sobrevivência. As vacas precisavam ser ordenhadas ao amanhecer. Os porcos precisavam ser alimentados independentemente do clima. As galinhas não se importavam se você estivesse cansado, e a vida também não. Essa não era o tipo de infância repleta de tardes ociosas. Era prática, física, às vezes exaustiva e profundamente formativa. Jan aprendeu cedo que os animais dependiam dos humanos e, quando as coisas davam errado, alguém tinha que intervir. Esse momento chegou quando ele tinha apenas 12 anos. Certa noite, uma porca entrou em trabalho de parto e surgiram complicações. Nenhum veterinário estava disponível imediatamente. Não havia tempo a perder. Alguém precisava agir. Jan se apresentou, guiando os leitões ao mundo com mãos trêmulas e instinto inato. Aquele momento o transformou. Não porque tenha sido fácil, não porque tenha sido bem-sucedido, mas porque foi importante. Plantou uma semente que nunca parou de crescer. Em 1961, o destino interveio de uma forma que ninguém poderia prever. Através de um programa de intercâmbio estudantil, Jan Paul viajou para os Estados Unidos, mais especificamente para Mayville, Michigan. Era para ser algo temporário, apenas um ano, apenas uma experiência. Em vez disso, silenciosamente reescreveu seu futuro. A América lhe pareceu familiar. As terras agrícolas lhe lembravam de casa. As pessoas lhe pareceram receptivas. E, mais importante, foi lá que ele conheceu Diane Dahl Rimprimple, a mulher que se tornaria sua esposa, sua parceira e o alicerce de tudo o que ele construiria mais tarde. Após retornar à Holanda, Jan se matriculou na Universidade de Utrecht, uma das instituições mais respeitadas da Europa. A faculdade de veterinária era exigente, implacável e profundamente técnica, mas ele prosperou. Em 1970, tornou-se oficialmente veterinário, transformando um instinto de infância em uma profissão para a vida toda. Um ano depois, tomou outra decisão ousada. Retornou aos Estados Unidos, desta vez para ficar. Estabelecendo-se em Harbor Beach, Michigan, Jan e Diane começaram sua vida juntos sem grandes alardes e sem qualquer segurança financeira.
O Dr. Paul passou a década seguinte trabalhando em uma clínica veterinária focada principalmente em animais de fazenda. O trabalho era brutal, com longas horas, clima rigoroso e chamadas de emergência no meio da noite. Não era um trabalho para quem buscava prestígio. Era o tipo de trabalho que desgastava o corpo e testava a determinação. Mas John se sentia à vontade ali, na lama, trabalhando com animais de grande porte, resolvendo problemas com a experiência e não com livros. Depois de 10 anos, os Pauls correram um risco que definiria seu futuro. Em 1981, mudaram-se para Weideman, Michigan, e abriram sua própria clínica. Ou, pelo menos, algo parecido. Seu primeiro consultório veterinário não era um prédio, nem sequer era uma loja. Era um cômodo dentro da garagem, sem equipamentos sofisticados, sem funcionários, sem garantias. As taxas de juros rondavam os 20%, tornando o risco financeiro enorme. Mas eles seguiram em frente mesmo assim, porque era o que sempre faziam. E, aos poucos, algo notável começou a tomar forma. Aquele cômodo na garagem não era glamuroso e definitivamente não era confortável, mas era deles. Foi construído com esforço, não com aparências. E em uma pequena cidade rural como Weideman, Michigan, o que mais importava não era a aparência sofisticada da sua clínica. Era se você aparecia quando as pessoas precisavam de você, e o Dr. Paul aparecia. No início, o trabalho era focado principalmente em gado leiteiro. A maioria de seus clientes eram fazendeiros, pessoas que dependiam de seus animais da mesma forma que suas famílias dependem de seus salários. Quando uma vaca adoecia, não era apenas um animal sofrendo, era um meio de subsistência em risco. Então, o Dr. Paul se tornou o tipo de veterinário que as pessoas chamavam quando as coisas pareciam sem esperança. Aos poucos, a notícia se espalhou. Não porque ele se promovesse, não porque prometesse milagres, mas porque trabalhava e não desistia. Com o passar dos anos, a Paul Veterinary Services expandiu, mas não como um negócio moderno e sofisticado, com reformas reluzentes e equipamentos novos a cada estação. Cresceu de uma forma mais rústica e prática, passo a passo. Eventualmente, os Pauls compraram a propriedade ao lado e mudaram-se daquele cômodo no canto da garagem para um espaço maior. Um trailer duplo que se tornou a clínica. Para quem via de fora, talvez não parecesse impressionante, mas por dentro era um caos. Constantemente chegavam animais com ferimentos, infecções, complicações no parto, emergências que não podiam esperar. E o Dr. Paul? Ele lidava com tudo isso como se fosse normal, porque para ele era. A abordagem do Dr. Paul aos cuidados veterinários tornou-se sua marca registrada. Ele não era o tipo de veterinário que falava em termos médicos complicados só para parecer inteligente. Ele não estava tentando impressionar ninguém. Ele queria resolver o problema. Ele chamava isso de medicina veterinária de bom senso, sem firulas desnecessárias, sem discursos dramáticos, apenas decisões práticas baseadas em décadas de trabalho real no campo. E, para muitas pessoas, especialmente aquelas que vivem em comunidades rurais, essa abordagem soava revigorante, honesta, realista, como um retorno a uma época em que os profissionais não tentavam vender serviços desnecessários, assustar ou sobrecarregar com opções confusas. Ser veterinário significa prestar serviço aos clientes, explicou certa vez o Dr. Paul, e ele falava sério. Ele acreditava em trabalho árduo e respostas claras. Tratar o animal, ajudar o dono e seguir para a próxima emergência. Não era bonito, não era sofisticado, mas funcionava. E com o tempo, aquela pequena operação rústica se transformou em algo enorme. A clínica atendia dezenas de milhares de clientes e tratava centenas de milhares de animais. Pense nisso. Uma clínica que começou em uma garagem se tornou um dos serviços veterinários rurais mais movimentados da região. Mas o que fazia as pessoas o amarem não era apenas a escala do seu trabalho.
era o fato de ele nunca mudar. A fama não chegou de imediato, mas, mesmo quando chegou, o Dr. Paul não trocou suas botas por conforto. Ele não se refugiou em um escritório limpo e delegou o trabalho sujo para funcionários mais jovens. Ele ainda fazia visitas a fazendas, ainda trabalhava longas horas, ainda entrava em celeiros antes do amanhecer. Ele continuou sendo o mesmo rapaz holandês do campo, apenas mais velho, mais experiente e, de alguma forma, ainda mais determinado. E essa consistência foi exatamente o que fez as pessoas confiarem nele. Mas, enquanto a clínica crescia, algo mais também mudava. A paisagem rural de Michigan não seria a mesma para sempre. Ao longo dos anos, muitas fazendas familiares desapareceram ou diminuíram de tamanho. Grandes operações de laticínio se transformaram. Pequenas fazendas que antes dependiam de veterinários para atender o gado começaram a desaparecer. Então, o Dr. Paul se adaptou. Gradualmente, sua prática se tornou mais equilibrada. Ele continuava atendendo animais de fazenda, mas também cuidava de mais animais de estimação domésticos: cães, gatos, cavalos, cabras, enfim, tudo o que aparecia pela porta. A clínica se tornou um lugar onde a comunidade trazia de tudo, desde animais de estimação tratados como membros da família, até animais de criação tratados como se fossem animais de sobrevivência. Essa variedade de casos tornava o trabalho imprevisível. E a imprevisibilidade é exatamente o que a televisão adora. Mas, na época, ninguém pensava em televisão. Nem o Dr. Paul, nem Diane, nem a comunidade. O Dr. Paul estava apenas fazendo o que sempre fez, até que seu filho, Charles, olhou para a vida do pai e viu algo maior do que uma clínica. Ele viu uma história. O filho que percebeu que seu pai era um personagem. Charles Paul não seguiu a carreira de veterinário. Ele entrou para o mundo do entretenimento e, enquanto trabalhava em Los Angeles, ouviu o tipo de conselho que muda a forma como você vê o mundo. Encontre alguém que seja extraordinário. Encontre um personagem que as pessoas se lembrem. E na mente de Charles, a resposta era óbvia. O maior personagem que ele já conheceu não estava em Hollywood. Era seu pai. O trabalho diário do Dr. Paul tinha de tudo: tensão, emoção, urgência, grandes riscos, resultados inesperados. Num instante, ele estava ajudando um bezerro a respirar. No seguinte, estava tratando um cachorro atropelado. E logo em seguida, correndo para um parto de emergência. Não era drama roteirizado. Era a vida real. Então, Charles não esperou que uma emissora descobrisse seu pai. Em 2010, ele voltou para Michigan com uma pequena equipe, apenas alguns amigos e um cinegrafista, e filmaram o que puderam. Uma semana, inúmeras emergências e cerca de 27 horas de filmagem. A partir disso, editaram um vídeo curto de apresentação, algo breve, mas impactante o suficiente para provar uma coisa: isto não é apenas um veterinário. Isto é televisão. E, surpreendentemente, a aposta deu certo. O National Geographic Wild viu as imagens e reconheceu o potencial imediatamente. Logo, uma equipe de produção de verdade chegou. As câmeras começaram a gravar. Uma clínica veterinária local se transformou em um programa nacional e o Dr. Paul, querendo ou não, virou uma estrela. Agora, eis o que é fascinante. O programa não era baseado em celebridades. Não era baseado em glamour. Não se passava em uma mansão ou em uma cidade luxuosa. Era sobre celeiros, lama, vacas, sangue, emergências e trabalho duro. Então, por que fez tanto sucesso? Porque parecia algo que o mundo havia perdido. Segundo Charles, o programa funcionou por causa da nostalgia. Porque os telespectadores viam um recorte da vida que parecia honesto e tradicional, mesmo que nunca o tivessem vivenciado. As pessoas estavam cansadas de reality shows falsos, cansadas de dramas fabricados, cansadas da perfeição artificial.
Isso era diferente. O Dr. Paul não atuava. Ele trabalhava. E deixou uma coisa clara desde o início: nada era encenado. O que vocês veem quando trabalhamos com animais é o que fazemos. Nada é feito para as câmeras, insistia ele. E os telespectadores acreditaram nele. Essa autenticidade se tornou a essência do programa. Não se tratava de ser bonito. Tratava-se de ser autêntico. E o mundo respondeu positivamente. À medida que o incrível Dr. Paul ganhava popularidade, algo inesperado aconteceu. O que começou como um olhar tranquilo e genuíno sobre a medicina veterinária rural transformou-se em um dos maiores sucessos do National Geographic Wild. A audiência aumentou. As temporadas se acumularam. E, de repente, o Dr. Paul não era apenas um veterinário local. Ele era uma figura global. Em meados dos anos 2000, o programa atraía milhões de telespectadores por episódio. Não era apenas popular, era dominante. De fato, em abril de 2020 Musicals, a série apresentava uma audiência 7 vezes maior que a média dos programas de TV nos Estados Unidos, figurando entre os programas de maior sucesso em todo o país. Esse tipo de sucesso traz oportunidades, mas também atenção. Por trás de cada episódio de 40 minutos exibido, eram gravadas quase 100 horas de material bruto por semana, frequentemente durante 8 meses seguidos a cada ano. As câmeras seguiam o Dr. Paul por toda parte: celeiros, pastos, clínicas, chamadas de emergência a qualquer hora da noite. Não se tratava de um ambiente controlado. Não era algo repetível e definitivamente não era seguro. A equipe teve que se adaptar rapidamente. Aprenderam a se mover rápido, pensar ainda mais rápido e permanecer alertas o tempo todo. Um membro da equipe admitiu que, eventualmente, passaram a depender do rastreamento por GPS apenas para acompanhar os movimentos imprevisíveis do Dr. Paul. Ele não esperava pelas câmeras. Não diminuía o ritmo por causa da iluminação. Se um animal precisasse de ajuda, o trabalho vinha em primeiro lugar. E enquanto o público via uma confiança serena, as pessoas que filmavam também viam algo diferente: risco constante. Enquanto os telespectadores se apaixonavam pelo programa, uma reação muito diferente se consolidava em outros lugares. Dentro da comunidade veterinária, as críticas começaram a surgir e não foram discretas. Desde o início, alguns profissionais questionaram os métodos do Dr. Paul. Mas, à medida que o programa crescia em popularidade, essas preocupações se tornaram mais intensas, incisivas e públicas. Os críticos acusam o programa de normalizar práticas ultrapassadas e de deturpar os padrões veterinários modernos. Palavras como perigoso, inaceitável e imprudente começaram a aparecer em fóruns profissionais. Para os apoiadores do Dr. Paul, isso pareceu injusto. Ele tinha décadas de experiência. Salvou inúmeros animais. Seus métodos podem não ter sido chamativos, mas funcionavam. Para seus críticos, porém, a experiência não era suficiente. Uma das oponentes mais vocais, a veterinária doutora Eden Myers, lançou uma campanha pública pedindo o cancelamento do programa. Ela criou petições e páginas nas redes sociais argumentando que o que milhões assistiam na televisão poderia influenciar decisões veterinárias ruins na vida real. Não era nada pessoal. Pelo menos era assim que os críticos interpretavam. Tratava-se de padrões, segurança e responsabilidade. E logo o debate ultrapassou a mera opinião. Chegou ao sistema jurídico. Problemas legais que ninguém esperava. Em 2012, os órgãos reguladores do estado de Michigan colocaram o Dr. Paul em liberdade condicional após um caso envolvendo uma cadela prenha cujos filhotes morreram sob seus cuidados. Os reguladores alegaram negligência. Então, em 2014, outro incidente veio à tona,
desta vez envolvendo um Boston Terrier atropelado. O Dr. Paul realizou uma cirurgia, mas as autoridades alegaram que ela foi feita sem vestimenta cirúrgica adequada ou equipamentos de monitoramento. Para o Conselho, esses não foram descuidos menores, foram violações. Em 2019, o Tribunal de Apelações de Michigan confirmou as decisões que colocaram o Dr. Paul novamente em liberdade condicional, desta vez por 2 casos distintos. Ele tinha 77 anos. Para alguém que dedicou a vida a ajudar animais, o golpe foi devastador. Sua equipe jurídica argumentou que as decisões foram arbitrárias e ignoraram décadas de resultados positivos. Os apoiadores viram as decisões como um ataque à medicina veterinária tradicional. Os críticos as viram como uma responsabilização tardia. Mas, independentemente da posição, uma coisa era inegável. A pressão era implacável. Batalhas judiciais consomem mais do que dinheiro, consomem energia, consomem alegria. E para um programa construído inteiramente em torno da reputação de um homem, o peso do julgamento público começou a pressionar mais do que nunca. Enquanto os debates fervilhavam online e nos tribunais, outra realidade se desenrolava longe dos olhos do público: o preço físico do próprio trabalho. A medicina veterinária é perigosa. Os animais de fazenda são imprevisíveis e filmar em meio a esse caos só multiplica o risco. A equipe não era formada por tratadores de animais treinados, eram cineastas. Mesmo assim, dia após dia, eles ficavam a centímetros de cascos que davam coices, gado em disparada, mandíbulas que se fechavam e animais em pânico que lutavam contra as amarras. Situações de risco eram comuns. Um membro da equipe chegou a ser derrubado por uma vaca que se soltou durante as filmagens. Outro foi virado por um bezerro descontrolado pesando centenas de quilos. Um touro quebrou um poste do celeiro ao meio durante um procedimento de rotina. Uma alpaca deu um coice tão perto da lente de uma câmera que quase a estilhaçou. Esses momentos nunca foram ao ar, não porque não fossem dramáticos, mas porque eram reais demais. Uma fonte interna admitiu: as cenas que vocês veem em O Incrível Dr. Paul são genuinamente perigosas. Não estamos exagerando para a TV. À medida que os incidentes se acumulavam, a emissora não podia mais ignorar o risco, e o Dr. Paul também não. O corpo de Paul. Quando o Dr. Paul chegou aos 80 anos, ele já havia trabalhado mais do que a maioria das pessoas com metade da sua idade. Mas o tempo tem um jeito de alcançar as pessoas, especialmente aquelas que nunca param de se movimentar. Nessa mesma época, uma tragédia atingiu sua família. Em 2016, seu genro, Gregory Scott Butch, faleceu após uma longa batalha contra o câncer. Apenas 3 anos depois, a família Paul foi atingida novamente quando o neto do Dr. Paul, Adam James Butch, morreu repentinamente com apenas 23 anos. A perda o abalou profundamente. Para um homem conhecido por seu controle emocional e resiliência, o luto abriu uma ferida. O Dr. Paul falou publicamente sobre a dor, algo que raramente fazia. O veterinário, que havia consolado inúmeras famílias, agora se via diante de uma perda para a qual nenhuma experiência poderia tê-lo preparado. E mesmo assim, ele continuou trabalhando, filmando, comparecendo até o dia em que tudo mudou. Por anos, o perigo havia sido um companheiro silencioso do incrível Dr. Paul. Não um perigo dramático, não um perigo que rendesse manchetes, mas o tipo lento e constante, aquele que se acumula silenciosamente quando se trabalha com animais enormes, espaços apertados e condições imprevisíveis dia após dia. Todos os envolvidos sabiam disso. A equipe sabia. Os produtores sabiam. E o Dr. Paul sabia disso melhor do que ninguém. Mas a familiaridade pode ser enganosa. Quando o risco se torna rotina, começa a parecer administrável, e é aí que os acidentes acontecem. Em um dia que deveria ser de filmagem rotineira, a equipe acompanhou o Dr. Paul para lidar com o gado. Nada de incomum,
Nada fora do comum. Eram casos como aqueles que já haviam filmado centenas de vezes. As câmeras estavam ligadas, a equipe estava posicionada, os animais estavam inquietos, como sempre. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. Um animal se mexeu inesperadamente. O movimento foi rápido demais para reagir, e o Dr. Paul caiu. Os detalhes exatos do acidente nunca foram dramatizados na tela, nunca foram insinuados em trailers e nunca se transformaram em espetáculo. Na verdade, grande parte do que aconteceu permaneceu nos bastidores. Mas quem estava presente entendeu imediatamente que não se tratava de um pequeno tropeço. Para um homem de 80 anos, uma queda daquelas não é apenas dolorosa, é perigosa. A produção foi interrompida. O clima mudou da urgência rotineira para o medo genuíno. Mais tarde, membros da equipe descreveram o momento como arrepiante, não pelo que as câmeras capturaram, mas pelo que não capturaram. Não havia roteiro para aquilo, nem refilmagem, nem segunda tomada. Aquilo era real. O Dr. Paul estava ferido. E, pela primeira vez na longa história da série, a pergunta que ninguém queria fazer tornou-se, de repente, inevitável. Será que finalmente tinham ido longe demais? Nos dias que se seguiram, o ambiente mudou drasticamente. As filmagens diminuíram. As conversas aconteceram a portas fechadas. Foram feitas avaliações médicas. As equipes de seguros entraram em cena e os executivos da emissora começaram a revisar tudo, desde os protocolos de segurança até os relatórios de incidentes que datavam de anos atrás. Não se tratava apenas de um acidente, era sobre um padrão. A investigação interna revelou o que muitos já temiam em silêncio. O programa havia sobrevivido por anos graças à determinação, adaptabilidade e um pouco de sorte. Mas a sorte tem prazo de validade. A idade do Dr. Paul agora era um fator sério. Os animais não estavam ficando menores. O trabalho não estava ficando mais seguro. E embora o próprio Dr. Paul quisesse continuar, quisesse terminar o que havia começado, a realidade era impossível de ignorar. Continuar significava arriscar algo muito mais sério da próxima vez. Não apenas para ele, mas para todos os envolvidos. Nos bastidores, as discussões se tornaram sombrias. Não se tratava mais de audiência, nem mesmo de legado. Tratava-se de responsabilidade. Eventualmente, a decisão foi tomada. O incrível Dr. Paul não continuaria. O que impressiona no fim da série não é o que foi dito, mas o que não foi. Não houve episódio de despedida dramático, nenhum anúncio bombástico, nenhuma longa turnê de mídia. E esse silêncio confundiu os fãs. Mas para aqueles próximos à produção, o final discreto fez sentido. Transformar uma lesão em entretenimento teria ido contra tudo o que a série representava. Este não era um reality show construído sobre o caos ou a humilhação. Era construído sobre o respeito. Respeito pelos animais, pela vida rural e pelo homem no centro de tudo. O Dr. Paul não queria pena. Ele não queria drama. Ele só queria dignidade. Então, as câmeras pararam de gravar. E assim, um programa que se tornou parte de milhões de lares desapareceu. Não com barulho, mas com seriedade. No fim, o incrível Dr. Paul não era apenas um programa de televisão. Foi um registro de um estilo de vida que está desaparecendo aos poucos. Um lembrete do trabalho prático, da resolução de problemas sem atalhos, da preocupação genuína sem precisar de aplausos. O Dr. Paul não se aposentou por ter perdido relevância. Ele não desapareceu porque as pessoas pararam de assistir. Ele se afastou porque a vida, imprevisível e implacável, finalmente exigiu isso. E talvez seja isso que torna sua história tão poderosa. Ele passou décadas ajudando outras pessoas em seus piores momentos. E quando chegou a sua vez, ele a enfrentou da mesma forma que enfrentou tudo. Com honestidade, firmeza e elegância.
Pode haver veterinários mais extravagantes. Pode haver clínicas mais modernas. Pode até haver mais reality shows, mas nunca haverá outra pesquisa como a do médico mais incrível. Às vezes, as lendas não terminam com aplausos. Elas terminam com uma compreensão silenciosa. E talvez esse seja o final mais apropriado de todos.